Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Coordinates 30-150-6.5-1150 confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? Meu nome é professor Wallenstein, sou da cidade de Goianésia e a gente sempre acompanha aí o nosso companheiro Cajuru nas redes sociais. Cajuru, um recado de Goianésia e da juventude goianésia para você. Continue assim, continue trabalhando, que Goianésia, região, o estado de Goiás está de olho em você, está com você, viu? Vander Luiz, da cidade de Itapuranga, e nós estamos sempre acompanhando aí o Cajuru pelas redes sociais, pelo Facebook, e parabenizamos ele aí pelo excelente trabalho prestado ao povo goiano. A voz do Brasil. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, começa de imediato a edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. E graças a vocês, e só dependo de vocês e de mais ninguém, a audiência recorde de 3 milhões e quase 500 mil seguidores. Apenas em Goiás são 706 mil seguidores nas 26 redes sociais do Cajuru, comandadas pela página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás, onde agora, deste nosso cenário virtual, retornamos hoje na edição do almoço o uso de duas tecnologias inéditas na internet do Centro-Oeste brasileiro. A primeira, tudo o que você comentar aparece simultaneamente durante este programa, abaixo aqui em sua tela do seu aparelho móvel ou de seu computador. A sua opinião, o seu nome, a sua foto do Face. Fique à vontade e comente tudo a partir de agora. Também, a partir de hoje, começamos e estreamos lá da Prefeitura do Paço Municipal, onde, aliás, o sinal de internet é péssimo, a fazer transmissões ao vivo por esta tela, que também traz os vídeos do programa. E ao vivo, agora, em todos os nossos telejornais, poderemos entrar de Goiânia, do interior de Goiás ou de qualquer lugar do mundo, simultaneamente comigo ao vivo aqui no Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. À esquerda, a nossa tela giratória com os 6 patrocinadores nacionais do Cajuru na internet mundial. Seu empregado público 100% antipolítico, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, pois eu só custo do seu dinheiro público a energia elétrica deste Gabinete 44. Eu, senhoras e senhores goianienses, Jorge Cajuru, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, estou muito feliz, pois tenho tido espaços na televisão goiana sem cortes, sem censura.
na Record, principalmente, e na Band, em especial, e na TV PUC também. E agora, gravado sempre de vez em quando, quase de vez em quando, uma vez a cada 100 anos, na televisão em Anguera e na TV Serra Dourada. Mas, enfim, eu aprendi na vida o seguinte: você deve valorizar quem gosta de você. Quem não gosta de você, ofereça o desprezo, a indiferença. Até porque o esquecimento é o único perdão e a única vingança, me ensinou Jorge Luiz Borges, na altura de sua cegueira, o escritor argentino. E novamente eu fui à Band, aqui em Goiás, dar uma entrevista e não se cortou nada, se perguntou tudo e eu falei de tudo e de todos. E vejam agora no programa Paulo Berengues esta segunda entrevista em menos de 5 dias. Cajuru, na mídia, manda pro ar. E o programa de hoje recebendo o vereador Jorge Cajuru, que é do PRP. Ainda mensagens de telespectadores, tem uma aqui da Eliane Eunice Teixeira, do bairro Capoava. Parabéns pelo convidado de hoje, obrigado. Gosto muito do Jorge Cajuru, é um dos poucos políticos brasileiros que eu admiro e tenho orgulho de ter votado em você. Parabéns para você, Jorge Cajuru. Isso é um patrimônio, graças a Deus. Paulo Berengues, quando eu voltei de São Paulo, da entrevista que concedi na Record ao Porchat, eu entrei no voo da Gol 10 horas da noite, preocupado. Do jeito que está hoje, político em avião, né? Porque o voo era só de gente para Goiânia. O avião iria dormir aqui. Então era só goiano no voo. Lotado o avião. Eu entrei, eu fui aplaudido. Mês passado, sábado, lotado o bar Tioste em Goiânia. Chegamos eu, o Bezinho, o Camargo e a minha secretária, a Lidiane. Estava cantando a irmã da vereadora Tatiana Lemos, a Maíra Lemos. Ela estava cantando. Ela anunciou minha presença. O restaurante inteiro, só casais, me aplaudiu. Ou seja, isso é o maior patrimônio para quem está na vida pública e é empregado público e é antipolítico, como eu faço questão de falar. Você ter esse tipo de recepção é prazeroso, é a sua obrigação, é o seu dever, mas é prazeroso. Nos dias de hoje é um risco, né? A gente tem visto aí cenas lamentáveis ou nem tão lamentáveis, porque muitas vezes se trata também de políticos que merecem a baia. Que merecem. Aquele Paulinho da Força de São Paulo, se eu vê-lo, eu cuspo na cara dele. O Fernando Matos, também telespectador, ele quer saber o seguinte, que o Juru, você vai chegar em Brasília, a sua relação vai ser com os senadores, mas vai ser naturalmente direta com o novo presidente da República. Você apoia algum candidato? Não, de forma alguma. Eu não farei isso, não subirei em palanque de ninguém, nem aqui em Goiás. Eu manterei a minha marca de independência e na presidência da República eu saberei respeitar a opinião da população brasileira e serei um opositor, desde já, responsável ao novo presidente da República. Porque é preciso ter, Paulo Berengues, e você sabe mais do que eu, oposição responsável, não oposição radical, para você fiscalizar o novo presidente da República. Porque a responsabilidade que ele vai ter de pegar um abacaxi como esse, porque quando alguém fala, como parte da imprensa brasileira, faturando a grana que fatura com publicidade do Michel Temer, quando a imprensa fala que a economia do Brasil vai bem, isso é uma sacanagem, né, gente? Aí você tem que ler o Financial Times, dizer, o maior jornal britânico, que o Brasil hoje é um país morto-vivo e que a economia, né, está aí do jeito que está. Ou seja, mais 16 milhões de desempregados. Onde que a economia melhorou? Desses candidatos aí, qual poderia se aproximar mais do perfil que você acharia interessante ir para a presidência? Ainda não tem, porque cada um, por exemplo, o Bolsonaro, eu concordo com várias, e agradeço a ele que declarou que em Goiás ele vota em Caiada e Cajuru. Agradeço a espontaneidade. O Fernando pergunta também isso, né, se você vai apoiar o Bolsonaro, até pelo apoio que ele te deu. Não, eu não o conheço. Eu agradeço o apoio dele, mas eu quero esperar um pouco por ele para saber se ele vai ter capacidade de montar equipe. Ele tem uma falha, ele tem virtudes que eu adoro,
Mas ele tem, o Bolsonaro, uma falha grave. Ele é inculto. Portanto, na minha opinião, ele não saberá priorizar a educação. Porque educação é prioridade, o resto é perfumaria. Então eu quero ver se ele vai, porque ser inculto não tem problema nenhum. O Lula, no primeiro mandato dele, não tem ninguém mais inculto do que o Lula. O Lula nunca leu o Gibi, nunca leu o Pequeno Príncipe. Só que no primeiro mandato do Lula, ele montou uma grande equipe, concorda? Né? Botou o Henrique Meirelles lá para segurar a economia e tal. Ele montou uma grande equipe, o Lula. É indiscutível. No primeiro mandato dele. Se não fosse Meirelles, ele não teria tido sucesso algum. Né? Então, de repente, o Bolsonaro, se ele montar uma boa equipe, aí não tem como você não respeitar o mandato dele. Agora, o Ciro Gomes é de uma soberba impressionante, né? Eu creio que agora ele aprendeu e não vai cometer mais aquele erro primário. Quando perguntaram a ele com 26%, iria ser o novo presidente do Brasil, perguntaram ao cara o que a mulher dele, a atriz Patrícia Pilar, iria fazer na campanha dele. Ele falou, na cama. Pelo amor de Deus, né? Perdeu. Simplesmente perdeu a eleição por causa de uma declaração. Dória é candidato ao governo de São Paulo. Dória é um picareta social. Como é que você vê Dória? Eu vejo, não, eu conheço, eu trabalhei com ele 2 anos na Rede TV. O João Dória é picareta social. O João Dória vende entrevista desde 2000, naquele programa que ele tinha, Business, por 150 mil cada entrevista. Ele declarou, eleitoralmente em São Paulo, ter um patrimônio de 200 milhões. O Dória não vale absolutamente nada. Lula está entre os tem piores chance tucanos. de disputar essa eleição, você acha? Você acha Pra que ele mim, não será preso? Para mim morreu. Acabou? Morreu que eu falo assim, politicamente a chance dele é zero, não tem jeito. E o PT? Vai junto? O Lula, o PT só existe com o Lula. Você acha que tem alguma chance quem? O Haddad? Quem mais? Aquele da Bahia, o Jacques Wagner? Pelo amor de Deus, não ganha nem para síndico. O Alberto diz o seguinte, Paulo, eu acho que teremos que ter dó das raposas velhas que estão em Brasília quando o doido do Cajuru chegar lá. Eu adoro ser chamado de doido. Você acostumou já com o doido? Já, até porque... Mas você é doido? A loucura é a única coisa que torna a vida suportável, como dizia o Erasmo, né? Que muita gente acha que é o Erasmo. Elogio da loucura. Muita gente acha que é o Erasmo do Roberto Carlos, né? É o Erasmo de Roterdã, né? Muito político, inclusive, acha que é o tremendão. Mas então, para mim, no mundo de hoje, a loucura faz parte, é importante. E ser doido é o quê? É dizer a verdade? É ser correto? Agora, você nunca vai chamar o Cajuru de ladrão. Essa chance você não tem, meu amigo. Ninguém vai ter essa chance. Esse é o legado que eu vou deixar na política e na vida pública. Então, conviver com esses caras, eu não vou ter nenhum problema. Nenhum problema. Eu convivo lá na Câmara com gente que também tem um currículozinho, né, desagradável. Chumbrega? Vil. Chumbrega, como você disse? Soez. Soez. Vamos colocar o soez. Com Z no final. Vamos lá, deixa eu pegar mais perguntas. Eu adoro falar essas palavras só para pedir. Você fica decorando o dicionário? Você tem um livro de citações? Eu não fico, não. Você pode perguntar qualquer palavra que eu respondo aqui para você agora. Eu não leio o dicionário, não. Eu li mais do que eu vivi, eu não tenho culpa. Então mamãe, responda. Com 7 anos de idade, a mamãe me deu Homero para ler, me deu Machado, me deu Dostoiévski, depois me deu Trotsky. O que é? Eu li o Capital em 5 dias. O que é agrício? Agrício? Agrício. Aí você me pegou. É? Agrício, você me pegou. É um telespectador do Recanto do Bosque. Agrício, um abraço, meu querido. Que diz o seguinte, abraço ao vereador Jorge Cajuru, excelente atuação na Câmara, parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu irmão Agrício. Eu fiquei agora no Agrício. Esse Paulo Beres é terrível. Você pensou, já me pegou nessa. Me pegou. Vamos lá, boa noite, é o Samuel, bairro Goiás. Cajuru, eu votei em você para vereador. Se você ganhar para senador, você não vai fazer como o delegado Valdir se calar? Às vezes por medo? Não nasceu homem, meu querido amigo, com todo respeito. Não nasceu homem para calar Cajuru, e Paulo Berg sabe disso. Aqui tentaram calar Cajuru, desde Iris Rezende até Marconi Perillo. Não tem ninguém que consegue calar Cajuru, não. Não nasceu homem para isso, não. E você não tem medo, Cajuru, dessas coisas? Medo de quê? Morrer você só morre uma vez na vida. Sim. Ninguém morre 2. E morrer é como antes de viver. Eu disse uma vez para você, quando você tinha a Rádio K, né? Falei, Cajuru, você lutou tanto para ter uma rádio. Você tem uma esposa, que na época era... A Isabela. Isabela, uma pessoa muito bonita, culta também. Falei, você tem uma família, você tem uma rádio. Você não pensa pelo menos em fazer alguma coisa como um cidadão mortal, comum, né? De tirar férias, aproveitar, né? Que você é proprietário da rádio e tal.
E você falou para mim, não, eu gosto dessa loucura mesmo. É essa loucura, eu trabalho. Eu não trabalho das 5 da manhã às 8h30 da noite todo dia. Eu não trabalho todos os feriados, como eu sou o único que trabalho todos os feriados, todos os domingos, e o único que não tirou 90 dias de férias. Você sabe disso, né? Sim. Não é porque eu estou na vida pública, é porque desde menino, Paulo Bergs, na sua vizinha Bebedouro, na minha Ribeirão Preto, desde menino em Ribeirão Preto, com 13 anos, quando eu comecei na Rádio Renascença com o Datena, eu já era o primeiro a chegar na rádio, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, e sair meia-noite. Eu aprendi isso com mamãe. Mamãe era merendeira de grupo escolar. Portanto, eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer. E eu já tirei férias demais, viajei o mundo inteiro, você sabe disso. Conheci o mundo inteiro, ganhei dinheiro demais na televisão brasileira, porque eu sempre tive os maiores salários, eu era sempre a maior audiência de qualquer emissora que eu trabalhei, graças a Deus. Então, eu cheguei a ganhar 350 mil reais por mês. Eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro no final do mês, entendeu? Mamãe já tinha morrido, porque quando mamãe era viva, meu dinheiro era para ela. Era mesada de 8 mil reais por semana, né? Para mamãe ainda ter um amante ainda, porque ela estava viúva, ela tinha um sapateiro que tomava o dinheiro dela todinho, e eu achava bom. Mamãe, tá feliz? Fica tranquila. Mamãe falava, não, aproveite. Meu filho, eu não estou gastando dinheiro todo com ele, não. Todo não, mãe, mas tudo bem. Cajuru, Então o negócio é você trabalhar com alegria, com prazer. Saindo de alegria, saindo de prazer para uma situação que é triste. A questão da saúde. A gente não falou ainda sobre a SEI da Saúde, da qual você faz parte, Comissão Especial de Inquérito na Câmara de Vereadores, que apura essas, antigamente eu dizia, apura supostas irregularidades. A gente jornalista, a gente tem que ter muito cuidado, mania de né? Suposta, né? Apura supostas irregularidades na saúde. Hoje eu não digo mais isso porque está tão escancarado. Escancarado. O que é que você já viu de mais, de mais escandaloso ali que te chocou durante essas investigações? Eu vi o desrespeito com vida e vejo todo dia, né? Com vida. Porque hoje, domingo, você tem consciência total, Paulo Berings, do que eu e o vereador Elias Vaz investigamos, Elias com a sua assessoria, eu com a minha, a questão das UTIs. Foi muito grave, você tomou conhecimento, foi muito grave, muito grave. Você ver aquilo que é claro, que não é inventado, que não é suposto, como você falou, ou seja, desculpe a expressão, é batom na cueca, né? Quer dizer, tem vaga na UTI e simplesmente eles não querem, quando é idoso eles dispensam, entendeu? Ou seja, há um jogo de escolha de paciente para as UTIs, né? Aí você viu os hospitais todos, só 3 hospitais, na verdade, são corretos em relação a vagas de UTI, só 3. Né? A Santa Casa, que já está fechada quase, infelizmente, o Hospital São Francisco, né? E o Hospital Monte Sinai. O resto tudo faz parte dessa barbaridade da saúde pública. Então, a questão de vida, de não respeitar a vida, a máfia do SAMU, tantas mortes em Goiânia e prefeito nenhum ter tomado decisão para valer, nem Paulo Garcia falecido e nem Iris Rezende vivo, né? Pelo amor de Deus, não tem cabimento. A saúde pública de Goiânia é um caos mesmo e é escândalo nacional agora, né? O seu colega vereador Clécio Alves, nosso presidente dessa comissão, disse aqui 2 vezes em 2 entrevistas que eu fiz com ele aqui, que no ano passado, apenas em 6 meses, 581 pessoas morreram dentro desses CAIs aqui em Goiânia, postos de saúde. Ele é terrível, o Clécio é implacável, mas ele errou o número, 618. Ele me disse 581 as 2 vezes. Morreram dentro de CAIs por falta de atendimento ou por algum outro motivo qualquer que seja. Em 6 meses, em torno de 600 pessoas morrendo, significa, Cajuru, 3 Boeing 737-200 lotados. É como se tivesse caído 3 aviões em Goiânia durante esse período de 6 meses com pacientes da UTI, dos CAIs, dos postos de saúde. E você sabia que desse número, rigorosamente 41% dessas mortes foram por motivos banais, ou seja, por falta de remédios básicos, entendeu? Por falta de raio-x, por falta de morfina, entendeu? Por falta assim, de coisa que você não acredita. Não é possível que o CAIS não tinha condições de atender essa pessoa, além da falta de vaga, né? Tinha vaga disponível, mas não mandaram a pessoa para salvar a vida dela em outro hospital com condição, porque os CAIS
evidentemente, são emergenciais, perfeito? Não são completos. Agora, os que morreram em cais, morreram por motivos ridículos. Não é possível cais que não tem gesso, que não tem fio para sutura. Como é que pode o Íris Rezende achar que a saúde pública de Goiânia vai ser modelo nacional, referência em 60 dias? Não é possível, Íris. Você não está normal. Não é possível, você, com a experiência que você tem como gestor público, não é possível que você não viu que a saúde pública de Goiânia é a pior do Brasil. Além de corrupção, assim, escancarada, Paulo Bérix. Corrupção escancarada, superfaturamento. Isso tudo, tem telespectador aqui, o Ricardo, perguntando, isso tudo já não seria motivo, não apenas para o afastamento da secretária Fátima Mrué, mas também para o afastamento do prefeito? Para mim, o afastamento dela tinha que ter ocorrido no ano passado. E eu pedi a demissão dela. Perfeito? Eu entrei com ação pedindo, por improbidade, a demissão dela. Agora, no momento, ela já tem 2 improbidades. Né? A segunda que veio agora, a saúde bucal. Vem mais uma agora, a terceira, por questão de UTIs. Então, é uma secretária com 3 pedidos de improbidade do Ministério Público, porém, chega no judiciário, cai entre nós, o Íris tem uma força no judiciário impressionante. Né? Infelizmente, essa é uma realidade que entristece a sociedade goianiense, essa senhora continuar como secretária. No caso do Íris, você não pode dizer que cometeu um erro moral até agora. Ou seja, corrupção do Íris. Do Íris, não. Corrupção na prefeitura já tem. Tem na Comurg, tem em algumas secretarias. Você não tem a dúvida disso. E esse pacote agora, de demissões... ele ainda não teve. Então, você pedir o impeachment do Íris hoje ainda não é justo, mas está próximo. Para mim, o Íris está aos 44 minutos de um jogo que não tem acréscimo. Ou seja, só falta 1 minuto, Íris. Tá bem. Eu lembro que eu fiz pergunta aqui de telespectador que está preocupado com os destinos, né, dessa cidade. Cajuru, vamos falar um pouquinho sobre política. Você acompanha política desde sempre, né? Desde menino. Você é muito bem informado sobre política. Gostaria de ouvir você sobre, por exemplo, começando pela oposição, que tem Daniel Vilela, que tem Ronaldo Caiado disputando ali a cabeça de chapa, digamos, dessa oposição. Uma união da oposição em torno de um desses 2 nomes. Você acha que isso é possível? A união dos 2, cada vez mais, está sendo impossível, creio. A união, impossível. Agora, no final, quando chegar ali em julho, eles vão pensar bem e vão concluir o seguinte: ou a gente se une, ou o Marconi continua dono do estado de Goiás, porque politicamente ele é inteligentíssimo. Eu não sou idiota de não reconhecer isso. E inteligente, ele leva a eleição para o 2º turno, e aí pode complicar. Então, Daniel e Caiado precisam pensar muito. Agora, também há um outro lado. Se continuarem demonstrando que não querem de forma alguma o Caiado, aquela birra, não, o Caiado não vai ser candidato nosso, o Caiado vai ser sozinho, cuidado, hein? O Caiado pode ganhar a eleição no 1º turno, hein? Caiado e Daniel, você falou uma palavra birra, que foi utilizada dias atrás também por um outro político, quando comentou a mesma cena política, né, dizendo que, e eu vou dizer que o nome foi Ernesto Roller, ele dizendo que por parte de Daniel ele entende que há uma birra em não querer conversar com Caiado. Houve uma tentativa... Eles conversaram? Pois é, houve uma tentativa de conversa entre eles, mediada pelo senador Wilder Moraes, que parece que não terminou muito bem. Eu tomei conhecimento que foi péssima. Foi péssima. O Daniel foi duríssimo com o Caiado, demonstrando que ele não pensa em união de forma alguma, que ele não abre mão da candidatura dele, é um direito dele. Né? Não é por ele ser jovem e o Caiado ser experiente que ele não tem direito de ser candidato. Isso é um direito dele. Né? Agora, o problema é um só. Você tem que respeitar pesquisa. Pesquisa séria. Se eu fosse participante do grupo dos 2, eu faria com que os 2 aceitassem uma pesquisa que é a única séria do Brasil, que eu conheço, porque eu lá trabalhei como colunista, a pesquisa da Folha de São Paulo, Datafolha.
vir aqui em Goiás. Que é contestada por muita gente. Mas é erradamente. É honestíssima. A Folha de São Paulo, você não tem como julgar a pesquisa. A pesquisa dela é certíssima, tanto que ela nunca errou. Me aponte um erro do Datafolha. Do Ibope eu te aponto 1 milhão. O Ibope, você lembra Íris e Marconi em 98? Você sempre fala disso. O Ibope eu tenho 1 milhão de erros. O Datafolha você não tem. Eu traria o Datafolha aqui, nos 246 municípios, em julho. O que apontar a pesquisa Datafolha? Respeite-a. Quem estiver na frente, respeite. Aí tem condições da oposição ganhar a eleição. Do contrário, vão entregar a eleição no colo, de novo. Não havendo essa união, esse entendimento entre Daniel Vilela e Ronaldo Caiado, você acha que Íris seria a pessoa que decidiria essa situação, tanto aconselhando, recomendando e conduzindo o processo de escolha de um dos dois, ou que ele também pudesse vir a ser candidato mais uma vez ao governo? Ele ser candidato é barato. Eu vou dizer ao Íris, porque o Íris também nunca leu nem gibi. Barato, perfeito. Significa precipício, buraco, barato. Ou seja, o senhor ser candidato, o senhor hoje não ganha nem para síndico, senhor Íris Rezende. Esqueça. Você fala por conta... Por conta da gestão pública municipal dele hoje, que é a pior da vida dele, e por conta da promessa que ele fez de forma implacável, que ele cumpriria os 4 anos do mandato. Se ele voltar a fazer o que ele já fez em outras vezes, ficando só 2 anos e se lançando candidato, ele vai tomar uma surra de criança que nós tomamos em Bebedouro e em Cajuru, no interior de São Paulo, de nossas mães, de nossos pais. No quesito anterior, mas deixa eu só complementar, mas Íris não é mais experiente que Daniel e Caiado juntos? Mas ser experiente não significa nada para o eleitor hoje, não, é? Ele está com 84 anos, tem mais experiência, portanto mostrou à cidade que não tem condições mais de ser administrador. Ele se perdeu, ele está completamente perdido, para não dizer gagal. O Íris está perdido. Eu vou lhe contar em primeira mão aqui. Vamos lá. O Íris Rezende se reuniu com o secretário de Finanças Oséias. Lembra do Oséias? Sim. Pergunte ao Oséias que ele te conta. 13h30 da tarde. Paulo Otregal junto. Juntinho, Paulo Otregal. Conversou, o Oséias anotou tudo, tal, papapá. 5 horas da tarde, o Íris, aos gritos, aos berros, mandou chamar de novo o Oséias para uma reunião. O Oséias subiu. Ele falou, pô, eu precisei de você, te chamei aqui, você não veio. Eu tenho que fazer uma reunião urgente, é caso sério. José, prefeito, eu já estive aqui, 13h30. Tudo que o senhor pediu está aqui anotado. Paulo Ortegal está aqui, ele sabe. Aí o Paulo, prefeito, ele já esteve aqui. Então ele já está ficando até. Você entendeu? Por que a filha fica 24 horas com ele? Porque sabe que ele não está bem. Ele não consegue mais acordar cedo. É mentira que ele chega às 6 horas da manhã na prefeitura. Tanto que eu vou lá e transmito ao vivo. Ele chega lá às 8 horas da manhã. Ele sai para almoçar 12h30, volta às 4 horas da tarde. Sabia? Ele não tem mais aquela condição. É normal isso. E também perdeu a força, porque ele deixou esse grupo que o assessora comandar a prefeitura. E esse grupo é uma escória. É o que há de pior na escumalha da classe política. Então o Íris não tem condições. Agora, a sua primeira observação ela é interessante. O quê? A questão aí é o seguinte. Eu vou te dizer em primeira mão. Você grava e me cobra. Se o Cajuru vai errar. Gravar com óculos pode ser? Não, gravar aqui e você me cobra. Você vai falar, esse Cajuru, ele entrou na vida política para valer. O que é que você vai dizer? Sabe o que o Íris vai fazer? Sim. Eu vou te antecipar. Não sei. Goiás vai saber agora. Eu sou jornalista, né? Modéstia à parte, fiz uma carreira histórica. Paulo Beres, o Íris vai chamar os dois, o Daniel e o Caiado, e vai dizer assim, Caiado, não tem acordo, não tem jeito, você há de compreender, eu vou apoiar o candidato do MDB, o Daniel, e vamos fazer o seguinte, Caiado. Vai levar o Caiado junto com o Maguito e com o Daniel, para uma reunião. Vamos fazer o seguinte, Caiado, você tem mais 4 anos de mandato. Daqui a 4 anos, você será o candidato ao governo, com o apoio meu, do Maguito e do Daniel. Vamos acordar isso aqui, pronto, acabou. Concorda, Caiado? Caiado vai concordar? Se eu fosse o Caiado, eu não concordaria. Porque quem falou para você que o Íris tem palavra? Nem Maguito, nem Íris tem palavra. O Daniel tem. O Daniel, se a gente der a palavra, ele cumpre. Ele cumpriu comigo em relação ao centro diabético.
com a verba para custear o centro diabético. O Daniel tem palavra. Agora, o pai dele não tem nenhuma, o Maguito. Eu não acredito no Maguito em nada. E no Íris, então, pelo amor de Deus. Como dizia o Pedro Duvico, o Íris é a figura pública mais falsa que ele viu na vida dele. Mas como é que Íris faria essa proposta dentro de um cenário que a gente vê aqui e ali, que se configura da seguinte forma? Íris não engole Daniel, pelo menos é o que dizem. Mas ele engole o MDB. E ele sabe que os Vilela mandam no MDB. Para mim é PMDB. Esse negócio de MDB eu nem falo. É PMDB e pronto, acabou. Eles querem mudar o nome, não adianta. Até porque é um partido que, na maioria, né, não tem honra zero de honra. Né? Então, esquece. Não tem condições dele Íris querer pensar diferente, Paulo Beres. Não adianta. Ele tem que aceitar o candidato do MDB, tem que aceitar que o Daniel não vai abrir mão. Né? Claro que ele queria que fosse o Caiado, no fundo, o Íris queria que fosse o Caiado, mas ele não pode ser infiel ao MDB. E uma coisa que o Íris não é infiel ao partido dele. Isso ele nunca foi. Então ele vai fazer isso e vai tentar convencer o Caiado a ser o candidato ao governo em 4 anos. Para mim, o Caiado não vai topar. Esse é o desfecho. Para mim, o desfecho é esse. O Caiado não topa e vão os dois para a disputa. O cara vai sozinho. Aí eles vão pro pau. Aí vão os dois, Caiado e Daniel. Aí vão os dois, Aí existe a chance dos dois irem para o segundo turno, né? E aí o Marconi, evidentemente, vai apoiar o Daniel, vai jogar toda a máquina que ele puder no Daniel. Porque o Marconi faz qualquer coisa para o Caiado não ser candidato. Porque o Caiado é o único candidato que desagradaria o Marconi por motivos óbvios, sem dúvida alguma. Tá bem, Cajuru. Vai ter muita novidade essa eleição em Goiás. Vamos aguardar. Mas a grande novidade será uma. E vamos ouvi-lo mais vezes. A grande novidade será Cajuru eleito como senador em primeiro lugar e o Marconi em segundo. Obrigado à direção nacional da Band, à direção local da Band, em especial ao meu amigo Paulo Berigues, que não cortou, pensei que iria, hein, Paulo? Não cortou nada, nem o que falei do coronel Marconi Pirillo, que é amigo pessoal do Paulo Berigues. E agora, para encerrar esta nossa edição, Cajuru é projeto de lei. Concluindo, mais um projeto de lei de minha autoria foi aprovado hoje em plenário. Lixo, resíduos sólidos. Preste bem atenção, pois trata-se de eletrônicos. Não só foi aprovado, como foi também cumprimentado pela maioria dos parlamentares no ar. Lamentavelmente não estão mais na casa procuradores, procuradoras, porque este meu projeto de lei, entre os 88 apresentados até agora, obteve a posição contrária da Procuradoria. Respeito. Explico com o maior prazer para a sociedade e em especial para os senhores e senhoras vereadores. A proteção do meio ambiente é uma das maiores preocupações da atualidade, sendo que a questão da produção excessiva de lixo, sem que haja uma política de destinação adequada, assume especial relevo, ainda mais quanto a substâncias com alto poder de contaminação de água, ar e solo, como é o caso dos resíduos eletrônicos. Especificamente sobre a matéria, dispõe a Lei Federal número 12.305 de 2 de agosto de 2010, que a institui como Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é dever dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados produtos conferir tratamento adequado aos respectivos resíduos. E para a redução dos resíduos, a referida elenca como um dos mecanismos a logística reversa, conceituada como instrumento
de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou até em outra destinação final ambientalmente adequada. É importante observar que, nos termos do artigo 33.5 da Lei número 12.305 de 2010, os produtos eletroeletrônicos e seus componentes já fazem parte do rol de produtos que obrigatoriamente devem ser submetidos ao mecanismo da logística reversa. Não obstante, o citado parágrafo 3º do artigo 33 da Lei número 12.305 estabelece claramente que, independente de exigências específicas fixadas em leis, regulamentos, normas técnicas, acordos setoriais ou termos de compromisso, é dever dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e a operacionalização do sistema de logística reversa. Concluo. Já o parágrafo 4º do mesmo artigo 33 dispõe que os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens que se referem os incisos 1 ao 5 e dos produtos e embalagens objeto de logística reversa na forma do parágrafo 1º. Assim sendo, desta forma, apresento este meu projeto de lei, fundamentado na competência legislativa municipal para editar normas de proteção ao meio ambiente, reforçada pelos dispositivos da própria Lei 12.305, propondo assim medida que confere efetividade à política nacional de resíduos sólidos. Nesta vertente, espero que os colegas acompanhem e aprovem tal propositura. Eu quero parabenizá-lo, porque é de praxe. Nós temos o catatreco, mas as pessoas não têm civilização para saber o mal que pode causar. Televisão velha, descarta nas praças, nas ilhas, nas avenidas, nos lotes baldios. Então, de forma que você está de parabéns, porque é uma responsabilidade muito grande esse descarte de objeto eletrônico. E realmente o catatreco não está vencendo. Porque você pode passar cedo numa avenida, num bairro, limpar ele todo. No outro dia você pode chegar nas praças, está tudo cheio de televisão velha, computador velho, está tudo lá. E que deveria ser aproveitado, porque tem computador, saiu de uso, mas as peças estão lá que pode servir para outra coisa, principalmente para as escolas profissionalizantes, para que as crianças possam fazer uso das peças para fazer montagem. Parabéns pelo seu projeto e voto favorável. Vereador Cajuru, mais uma vez para te parabenizar. Eu fui contemplado com todas as falas aqui dos colegas, mas eu não conheço um projeto da sua autoria que não seja excelente. Obrigado. Então, só mais uma vez para reforçar e continue assim. É muito bom, viu, vereador Jorge Cajuru? Parabéns. Agradeço ao Paulo Magalhães, ao Carlinho Café e a outros que também fizeram uso da palavra, mas pela falta de tempo, em outra edição os colocarei aqui no ar nas 26 redes sociais do Cajuru. Um ótimo final de noite de terça-feira, 20 de março de 2018, com paz, com saúde, com felicidade, com família, com diálogo, amigos e principalmente com Deus. Amanhã, 5 horas da manhã, flagrantes do Cajuru nas ruas, 6 horas da manhã, abro meu gabinete 44, 8 horas da manhã, sou membro e tem reunião da CCJ, a mais importante comissão desta Câmara, para aprovar, rejeitar, vetar, arquivar
projetos de lei e 9 horas da manhã tem sessão plenária. Agradecidíssimo